Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então, se juntou tamanha multidão que não havia lugar para ficar nem mesmo perto da porta, do lado de fora. Jesus estava ensinando a sua mensagem a eles quando 4 homens chegaram, levando um paralítico. Eles não estavam conseguindo se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então, abriram um buraco no telhado acima do lugar onde Jesus estava e, pela abertura, abaixaram até ele a maca onde o paralítico estava deitado. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Os seus pecados estão perdoados, meu filho." Alguns professores da lei, que estavam ali sentados, começaram a perguntar a si mesmos: por que este homem está dizendo essas coisas? Ele está insultando a Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Imediatamente Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? Talvez vocês pensem que é mais fácil lhe dizer: os seus pecados estão perdoados, porque isso não pode provar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Se eu, porém, lhe dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande. E assim acontecer, então ficará demonstrado que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então Jesus disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." E diante de todos o homem se levantou, pegou a sua maca e caminhou para fora. Todos ficaram maravilhados e começaram a adorar a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada parecido com isto." Jesus chama Levi. De novo Jesus saiu e foi para a margem do lago. Toda a multidão foi ao seu encontro e Jesus começou a ensiná-los. Enquanto Jesus caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu. Ele estava sentado no lugar onde as pessoas pagavam os seus impostos. Jesus lhe disse: "Siga-me." Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e pecadores que o seguiam. Quando os professores da lei, do grupo dos fariseus, viram que Jesus comia com pecadores e com cobradores de impostos, eles perguntaram aos seus discípulos: "Por que ele come com cobradores de impostos e com pecadores?" Jesus, porém, ao ouvir isto, lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Por isso eu não vim chamar aqueles que se creem justos, mas sim os pecadores." Jesus ensina sobre o jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então algumas pessoas se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: "Por que é que tanto os discípulos de João Batista como os fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam?" E Jesus lhes respondeu: "Por acaso os convidados do noivo jejuam enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuarão. Ninguém remenda uma roupa velha com retalho de pano novo. Se fizer isso, o pano novo vai encolher e rasgar a roupa velha, e o rasgo ficará ainda maior. Da mesma forma, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois o vinho arrebentará os odres e tanto o vinho como os odres ficarão arruinados. Vinho novo é colocado em odres novos." Jesus é Senhor do sábado. Num sábado, Jesus estava atravessando as searas. Enquanto passavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus, então, lhe perguntaram: "Por que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado?" Mas Jesus lhes respondeu: "Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome e não tinham o que comer? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, e comeu do pão consagrado a Deus. Somente os sacerdotes é que podiam comer desse pão, mas Davi não só o comeu como também o repartiu com os homens que estavam com ele." Depois Jesus lhes disse: "O sábado foi feito para o benefício do homem e não o homem para o benefício do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado."